iniciar nossa aula, que é intitulada Organização Estrutural das Plantas. Essa aula vai ser importante porque as plantas são organismos autótrofos. Tá? Elas, por ser produtor, é necessário que elas cresçam, né, para coletar a luz, água e nutrientes. O crescimento do caule é justamente para possibilitar as folhas até essa necessária para realizar a fotossíntese. Tá? Elas são imóveis, elas não conseguem. Para isso, elas conseguem sobrepujar, ativando, crescer em busca de na raiz, a gravidade na parte aérea, expondo as folhas luminosas. Além disso, você tem de 3 produtos fundamentais: a raiz do Sol, o CO2, que vem da atmosfera, e os nutrientes minerais. Né? Então, tudo isso pode a partir dos seus tecidos. Não é ele é bem estruturado, ele consegue se adaptar para que ocorra todos os processos fisiológicos naturais. Tá? E o corpo, diferente do corpo de animais, as plantas que possibilitam e vai possibilitar o crescimento. Outro processo interessante, elas transpiram. Então, se elas transpiram, elas têm água. Então, tem que ter mecanismos para evitar a perda de água. Nós vamos apresentar a planta e interna, com tecidos de revestimento do corpo da planta, os tecidos de condução, e vamos entender e como ocorre o desenvolvimento de folha, raiz. Posteriormente, vamos falar sobre a estrutura da célula vegetal. Entender, né, qual espécie ao longo dessa disciplina de fisiologia vegetal, eu vou mostrar aqui uma árvore filogenética, né, com o surgimento das plantas. Então, aqui na base dessa árvore, nós vamos ter um ancestral comum. Foi havendo divergências, né, com inovações evolucionárias, à medida que foi surgindo algum órgão, algum mecanismo, alguma via de defesa, produção de alguma estrutura, as plantas foram evoluindo. Então, no início, surgiram as algas, em seguida, as briófitas, né, que são as plantas mais simples. Posteriormente, as pteridófitas, que já são plantas vasculares. Tá? Esse grupo de plantas, a partir de pteridófitas, são chamadas de traqueófitas. Após surgir as sementes, surge um novo clado, que seria as gimnospermas, plantas com porte altíssimo, né, são árvores. Exemplo deles, espécies que vivem em ambientes adversos. No entanto, essas espécies elas não possuíam flores e frutos, que facilitava a dispersão das espécies. Foi quando surgiram as angiospermas. Dentro das angiospermas, nós temos alguns grupos. Né? A fisiologia vegetal estuda basicamente 2 grupos, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, ou dicotiledôneas. Então, esse grupo de angiospermas corresponde a aproximadamente 250 mil espécies. E essas espécies estão dispersas em todo o globo terrestre. Tá? Enquanto que angiospermas, aproximadamente 700, 750 espécies. Então, localizando o nosso foco de estudo, eu vou mostrar aqui para vocês uma representação esquemática do corpo das plantas. Basicamente, uma planta ela vai possuir raiz, caule e folha, como órgãos principais.
Outros órgãos são flores e frutos. A anatomia e a morfologia desses órgãos, eles têm algumas similaridades, mas também tem algumas diferenças. Isso vai depender da função de cada órgão. Na raiz, nós temos aqui que ela cresce a favor da gravidade. Nós temos uma dicotiledônia típica, que vai ter uma raiz principal, pivotante, e algumas raízes laterais. Observe que nas raízes nós temos alguns pelos radiculares que são projeções da epidermis. Então, esse pelo radicular, ele não é uma célula, é apenas um alongamento da epiderme que faz com que a planta aumente seu espaço, sua superfície, volume no solo, e facilite a captação de água e de nutrientes. Quando é feito um corte transversal em uma raiz, nós temos essa estrutura. Então, basicamente, aqui nós temos a epiderme, o parênquima cortical, tá? São células de preenchimento. A epiderme seria uma célula de revestimento, tecido dérmico. Nós temos aqui a endoderme, o periciclo. A endoderme está internamente ao parênquima, o periciclo, o xilema e o floema, que está em azul. Geralmente, algumas espécies apresentam crescimento secundário. Vamos ver um pouquinho mais à frente que esse crescimento secundário basicamente é produção de xilema e floema secundário e de um novo tecido de revestimento. De modo similar, o caule, ele apresenta também tecido vascular, tecido de preenchimento e tecido de revestimento. Temos aqui a epiderme, que envolve células parenquimáticas, temos uma medula e xilema, floema em azul e o câmbio vascular. Vejam que é um pouco similar à raiz. Já a folha, ela é diversificada. Por quê? Enquanto que o caule e a raiz apresentam crescimento secundário, a folha não. A folha, o crescimento dela é limitado. E ela possui estruturas que são específicas, como é o caso da epiderme superior e inferior, e um parênquima, que pode ser parissático e esponjoso. Na folha, nós temos aqui duas células que formam um estômago. Essas células são as células guarda. Nas células guarda, nós temos que, à medida que ela absorve água, vai ocorrer a entrada de CO2 para que ocorra a fotossíntese. Então, é esse poro que é fundamental para que ocorra a fotossíntese nas plantas. Temos também aqui o xilema e o floema, ambos com a função de transporte de água. Então, gente, a unidade básica de qualquer ser vivo é célula. Isso não é diferente para os vegetais. Então, nos vegetais, as células são conectadas, tá? Umas com as outras, e são delimitadas por parede celular. Então, essa estrutura é que determina a rigidez e auxilia no crescimento da célula, na turgescência da planta. Então, quando a planta está murcha, a parede celular, ela não está tão túrgida, não está tão adaptada para tornar aquela turgescência, porque não tem água. Então, juntamente à parede celular, os vacúolos e a entrada de água, eles são preponderantes para a estrutura e a forma da planta. Onde ocorre o crescimento das plantas? Basicamente, o crescimento ocorre em regiões chamadas de meristemas. O que são meristemas? São células indiferenciadas, que podem dar origem a qualquer tipo celular. Então, na planta, nós temos dois tipos de meristemas. Os meristemas primários e os meristemas secundários. O meristema primário, durante a formação da semente, quando ocorre a fecundação, lá na flor, e o embrião ele passa a se desenvolver. Então, aquele embrião, quando entra no estágio de dormência, ele vai ter o meristema primário. Então, significa dizer que o meristema primário é formado durante a embriogênese. Os meristemas primários, eles são de dois tipos. Nós temos o meristema primário, que o apical do caule, que está na região aqui apical, tem a função da planta de favorecer o crescimento em extensão,
tá? Crescimento em altura. E tem também o meristema apical da raiz, que está próximo aqui à coifa. Função, também crescimento em extensão. Tanto o meristema apical do caule quanto da raiz, eles vão ter função no crescimento primário da planta. Tá? Já os meristemas secundários, eles existem e são formados somente após a germinação. Então, quando a planta ela germina, ela vai iniciar a produção de meristemas secundários. Exemplo, o meristema axilar, aqui em um ramo. Esse meristema secundário, axilar, ele vai auxiliar no crescimento em extensão. Também é o crescimento primário, porque a planta está crescendo suas estruturas primárias. Tá? O crescimento secundário, basicamente, ele é definido como o crescimento a produção de células nos tecidos vasculares e nos tecidos de revestimento. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, além desses meristemas axilares, nós temos os meristemas de raízes laterais. Tá? Então, vocês viram naquela imagem anterior que a raiz, ela tem a planta de cotiledôneo tem uma raiz principal e raízes secundárias. Então, essas raízes secundárias, elas são formadas a partir de meristemas de raízes laterais. Então, temos a raiz aqui principal, em seguida tem esse meristema que vai dar origem a uma raiz lateral, e temos também os meristemas intercalares. Que meristema é esse? Geralmente, as espécies do tipo gramíneas, elas possuem esses e o nó, são bem mais visíveis, né? Claro que tem as outras espécies possuem. Mas o meristema intercalar seria nessa região aqui. O surgimento de um novo nó, né, e o entrenó, tá? Aqui a gente vê lá a estrutura do caule, que vai dar origem ao xilema e o floema secundário, e nós temos o felogênio, que ele vai dar origem ao meristema secundário, o crescimento secundário dos tecidos de revestimento. No caso, vai substituir a epiderme por periderme. Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, nós temos 3 tipos de tecidos meristemáticos. O meristema apical, que está no caule e na raiz. O meristema intercalar, que está nos internódios. Tá? E os meristemas laterais, que pode ter um meristema axilar ou lateral de raiz. Quais são os tecidos que vão compor o corpo da planta? Nós sabemos que nós temos os meristemas que vão dar origem ao crescimento secundário, ao crescimento primário. Mas como é que a planta é composta? Basicamente, ela possui 3 tecidos. Tá? Possui o sistema dérmico. Esse sistema dérmico ele tem a epiderme e a periderme. No crescimento primário, epiderme. Plantas que possuem crescimento secundário é substituído por periderme. Qual é a função do sistema dérmico? Revestimento ou proteção. Temos também o sistema fundamental. O sistema fundamental ele tem a função de sustentar as estruturas da planta. Preencher os tecidos, por exemplo, a medula no caule e o tecido parenquimático é um tecido fundamental. Nós temos 3 tipos de tecidos. O parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Já o tecido vascular, que tem a função de condução de água e minerais e de fotoassimilados, ele é formado por 2 tipos, o xilema e o floema. Então, esses tecidos, eles possuem células diferenciadas, tá? Podem ser células alongadas, tá? Como aqui as células do colênquima, células do esclerênquima, células com formato retangular e células diferenciadas da epiderme. Esses tipos são importantes porque vejam que as plantas elas conseguem se adequar e converter uma célula meristemática em uma célula com função específica. A mericélula do tecido vascular, a função dela agora vai ser transportar a substância. Se essa célula meristemática ela vai para a epiderme, a função passa a ser revestimento. Então, a planta consegue modificar todo o seu
metabolismo. Um grupo bem específico seria as células do tecido vascular, né, do filame do floema. Geralmente, nas espécies dicotiledôneas ou angiospermas, as mais evoluídas, nós temos as células do elemento do vaso. Então, é como se tivesse uma conexão onde uma célula finaliza e inicia outra. E essas células são conectadas por poros. Tá? Esses poros vão auxiliar o transporte de moléculas. Nas paredes laterais, nós vamos ter pontuações. Qual a função da pontuação? Quando uma célula se conecta a outra célula vizinha, ela pode também transportar a água ou nutrientes de uma célula para a outra. Então, são ductos, como se fossem ductos que vão transportar substâncias. No floema, nós temos dois tipos celulares. A célula crivada, que seria na gimnosperma, e o elemento do tubo crivado. Esse elemento do tubo crivado ele é muito similar ao elemento de vaso. Qual a diferença? A diferença é que os elementos do vaso, elas são células, as células do elemento do vaso são células mortas na maturidade. Tá? Enquanto que as células do elemento do tubo crivado, elas são células vivas e elas precisam de células companheiras. Qual a função da célula companheira? Basicamente é fornecer energia para a célula do floema e possibilitar o carregamento de fotoassimilados dentro do floema. Então, ela vai ter uma célula principal, que tem uma parte crivada, tem áreas crivadas e células para auxiliar nesse transporte. Isso aqui a gente vai ver também em próximas oportunidades aqui na nossa disciplina. Falando um pouquinho sobre raiz. Então, a raiz nós temos dois tipos principais. As raízes que são pivotantes, que são raízes geralmente de plantas dicotiledôneas, e temos raízes fasciculadas, que são de espécies monocotiledôneas. A morfologia externa da raiz ela é muito similar, né, entre ambos os tipos. Né, quando você pega o ápice da raiz, todas possuem uma coifa, os pelos radiculares, onde vai ocorrer a absorção de água e de nutrientes, né, e no caso das dicotiledôneas, as raízes laterais. Lembrando que essa raiz aqui é a raiz. Essa raiz que foi originada a partir de um meristema lateral, ela é uma raiz secundária, tá? Uma raiz lateral. A morfologia interna da raiz, ela compreende três regiões principais, tá? No ápice da raiz, nós temos a coifa, que ela possui uma camada de mucilagem. Essa mucilagem são carboidratos que vão auxiliar a penetração da raiz nos solos. Então, os solos, mesmo que tenha rochas, essa raiz ela consegue crescer, então vai ter uma sinalização por hormônios, por moléculas diferenciadas, os eletrólitos. Um pouquinho acima, né, em direção a... Temos aqui uma zona chamada de centro quiescente, é o meristema propriamente dito, são células indiferenciadas. Quando analisamos a zona de divisão celular, aqui seria onde essas células que são indiferenciadas passam a compor células específicas e vão ter uma rápida divisão celular. Seria a zona de crescimento, né, da raiz. Aqui nós temos a zona de alongamento, quando a célula que foi diferenciada, ela passa a se alongar e compor a epiderme, os tecidos de preenchimento e os tecidos vasculares. E aqui nós temos a zona de maturação. Importante aqui, a zona de maturação é onde vai formar os pelos radiculares. Tá? Quando essa raiz ela passa a crescer, vai dar origem a uma raiz lateral. Gente, essa região aqui, ela é praticamente imperceptível a olho nu. Tá? Então, você consegue ver isso aqui a nível de microscópio. Em muitas espécies, acho que com a lupa você consegue observar. Mas essa seria, né, a composição de uma raiz, morfologia externa e morfologia interna. A raiz, ela apresenta crescimento secundário. Então, em muitos casos, quando você pega uma espécie arbórea, a raiz da planta jovem, ela é uma raiz meio que superficial e ela não é tão resistente quanto a raiz da árvore na época adulta. Isso acontece por quê? Na raiz primária, nós temos os tecidos vasculares, o câmbio vascular, que seria essa região aqui mais
avermelhada. Temos o periciclo, amarelada, o tecido de preenchimento e a epiderme. Quando essa raiz ela atinge o crescimento e extensão, digamos, o maior crescimento e extensão, ela para de crescer e vai passar a ser reforçada. Então, ela vai reforçar seu estrutura da árvore em tamanho e também manter o transporte de água e nutrientes. Então, vejam que quando ocorre o crescimento secundário, vai haver depósito de células. Se você observar aqui, nós temos o xilema. Então, o xilema primário, quando ocorre o crescimento secundário, vai ocorrer o depósito de células novas do xilema. Veja aqui, ó, células novas. Da mesma forma acontece com o floema. Então, o floema primário está aqui, seria essa região, e o secundário seria esse aqui, ó. A epiderme, por sua vez, ela vai ser substituída por periderme. Veja que toda essa região aqui de células de preenchimento e a epiderme, elas vão ser removidas, vão ser degradadas. Também é importante comentar que quando a planta ela passa a ativar o crescimento secundário, os pelos radiculares que antes absorveram, eles vão ser degradados. Então, essa raiz aqui, ela vai ter uma absorção somente lá no ápice, no final da raiz. Esses anéis, né, são os anéis do crescimento. Então, vejam, aqui eu tenho uma raiz com crescimento secundário. Essa região aqui seria o nosso xilema primário. Essa região, o xilema secundário. Aqui, o câmbio vascular. Essas pontuações seriam o floema primário. E esse maior em azul, o floema secundário. Aqui nós temos a periderme, que agora passou a ser o tecido de revestimento. Então, resumindo, quando uma planta para de crescer, ela estabeleceu o crescimento primário. Quando a raiz para de crescer, ela passa a ativar o crescimento secundário. Então, todos os tecidos são readequados. Vocês vão ver mais à frente que essas células do floema e do xilema secundário, elas vão possuir algumas especificidades adicionais, como é o caso da lignina. Vai haver um maior depósito de lignina e de celulose. Caule e folha. Então, apesar das plantas angiospermas, elas produzirem sementes, né, os caules e as folhas, eles devem crescer, né, e devem atingir a parte superior para absorver radiação luminosa. Tá? Então, quando analisamos caule e folha, o caule tem diversas funções, mas as principais são produção e suporte de folhas de órgãos reprodutivos, tá? Condução de água e de nutrientes inorgânicos, tanto via xilema quanto via floema, e armazenamento de substâncias. Algumas espécies possuem algumas variações no caule, como é o caso do cactus, onde o caule ele passa a realizar fotossíntese porque as folhas foram transformadas em espinhos. Então, aí seria uma função adicional. Mas, no geral, seriam essas três funções que eu queria passar para vocês. Já a folha tem a função de manufatura de substâncias orgânicas. Então, seria absorver CO2 e produzir carboidratos. Além dos carboidratos, produzir moléculas específicas, né, metabólicos secundários de defesa, e trocar gás e energia entre a planta e o ambiente. Tá? Essa troca de energia, basicamente, é quando a planta ela transpira, vocês vão ver na aula seguinte, que à medida que ela transpira, ela vai baixar a temperatura e resfriar o corpo da planta. Então, vai trocar energia e gás com o ambiente interno e externo. Aqui seria a composição novamente de uma planta, onde nós temos aqui a raiz, o caule e as folhas com meristema apical. O caule, assim como a raiz, apresenta crescimento secundário. Veja aqui que no final do crescimento secundário nós temos a medula, temos o xilema primário, o xilema secundário, o câmbio vascular, o floema secundário, o floema primário, e sob estresse hídrico, a tendência é o quê? A folha murchar. Essa murchação não é porque a planta
ela morreu naquele momento. É uma forma que ela tem de evitar a abertura dos estômatos e perder mais água ainda para o ambiente. Algumas espécies têm a murcha ao meio-dia. Então, isso é uma forma que a folha tem de se ajustar fisiologicamente ao seu ambiente ao qual está inserido. Então, aqui seria a nossa célula vegetal. Então, a célula vegetal, ela difere da célula animal por três principais características. A primeira delas é a parede celular. A parede celular tem a função do revestimento. Ela fica externamente à célula, fora da membrana plasmática, e vai conectar a célula vegetal às suas células adjacentes. Uma organela também que é característica das células vegetais seria o cloroplasto, que tem a função de realizar a fotossíntese. A terceira organela e o terceiro ponto seria o vacúolo. O vacúolo é fundamental para que ocorra a absorção de água, acúmulo de pigmentos, dentre outras funções. Então, vamos entender um pouquinho sobre a parede celular, que seria esse componente estrutural que vai dar origem, né, o formato da planta, que vai facilitar os processos. Aqui, nós listamos algumas das funções, né? São várias além dessas aqui. Então, a parede celular, por ser rígida, ela vai possibilitar o crescimento da planta em altura, né? Como também extensão. Então, ela fornece uma resistência mecânica. E com essa estrutura, né, em forma retangular, a expansão da célula vegetal ela vai ser limitada pela parede. A parede tem uma certa rigidez, e essa parede ela vai dar origem à morfogênese vegetal. Então, ela que vai deixar aquele formato do caule, formato da raiz, formato das folhas específico. É fundamental para o balanço hídrico. Por exemplo, uma célula animal, se ela absorver muita água, ela tende a explodir, a ter o rompimento da membrana. No caso da célula vegetal, isso não acontece porque a absorção de água ela tem certo limite. Acima daquele limite não ocorre mais absorção porque tem uma resistência da parede para a turgescência. É também importante para o fluxo de massa de água do xilema, lembrando que o xilema ele é formado por células mortas na maturidade, então é como se fosse um ducto, e a estrutura dele só fica ativa em função dessa parede celular. Então ela é rígida e também evita o colapso. O que seria o colapso? Imagine um canudo, né, que você está bebendo um refrigerante ou uma água, quando você sua muito forte, aquelas paredes do canudo eles podem fechar. O transporte de água na planta é muito similar pela boca. No caso da planta, a pressão negativa é imposta pela transpiração. À medida que a água sai da folha, ela vai formar uma coluna de água lá da raiz que vai ser puxada para cima. Essa pressão negativa só é possível graças à parede celular, que dá uma resistência mecânica e evita o colapso pela pressão negativa no xilema. Além disso, ela tem função como barreira de difusão de moléculas grandes, né? Também defesa contra patógenos, porque para o patógeno entrar na célula tem primeiro que romper a membrana, a parede celular é a membrana, então essa função também é bem específica. Restringe o movimento celular, evita que as células deslizem umas sobre as outras, tá? Isso, além de possibilitar essa restrição, ainda atua nessa morfogênese e atua como exoesqueleto, dando a rigidez dessas células. Quais são os componentes? Basicamente, na parede celular, nós temos proteínas e metabólitos celulares. O principal seria a celulose, é um polissacarídeo, glicose, que são moléculas de armazenamento, é apenas um tipo de ligação que não é na sua estrutura. Além disso, nós temos as peptinas e as hemiceluloses, com características. Temos também a lignina, que é um metabólito secundário, e as proteínas extra. Para formar uma parede celular, diversas microfibrilas de celulose, elas vão se dispersar, que seria isso aqui.
seria a microfibrila de celulose, a segunda e a terceira. Elas vão ser interconectadas por hemiceluloses. Vai fazer essa ligação em seguida. Posteriormente, vai adicionar pectinas, proteínas, até preencher toda a parede celular. É como se fosse um bloco de construção que tem como unidade base. A parede celular pode se tornar mais rígida? Sim. Tá? A célula, né? Vamos esquecer um pouquinho do crescimento secundário lá do xilema e do floema, mas a célula, geralmente quando uma célula cresce, ela vai possuir os seguintes constituintes: de 30% a 35% de 25% a 30% de hemicelulose. Lignina, que vai dar aquela rigidez maior, praticamente. Quando a célula ela se alonga, né, até o limite. Então, quando a célula ela está em crescimento inicial, ela vai começar a depositar as hemiceluloses, as pectinas, vai formar a parede celular primária. Então, até o que possui na parede celular, basicamente é celulose, pectinas, hemicelulose e proteínas. Uma célula, após cessar, reforçar essa célula com outros materiais. Como exemplo, de celulose, então vai ter que depositar mais celulose e a rigidez. É ela que vai fazer com que tenha todas aquelas funções de proteção, de turgescência. Essas cadeias de celulose elas vão se interconectar paralela uma à outra e vai formar, né, essa microfibrila. Essa microfibrila, a outra por hemicelulose, e proteínas. Cada componente desse daí é específico. Então, vejam aqui, eu tenho uma parede primária, que seria a junção de uma célula com outra, que seria uma segunda célula. A parede primária, ela fica externamente. Quando vai ocorrer a produção internamente. Então, vai adicionando polímeros dentro da parede celular primária. Ok? Como é que ocorre? Os polissacarídeos, eles são produzidos e há no complexo de Golgi, e esse complexo de Golgi vai direcionar para a membrana plasmática. À medida que essa vesícula chega na membrana plasmática, ela vai se fundir e vai dispersar esse material para a parede celular. São processos fisiológicos simples. Então, todo depósito da parede celular vai ser... Observe que aqui nós temos uma enzima chamada de complexo celulose sintase. É uma bomba, uma proteína que cria ATP, que vai fazer com que as unidades de açúcares elas sejam unidas. O carboidrato, a microfibrila, vai haver a conexão das hemiceluloses. Posteriormente, as pectinas e proteínas vão se ligar e vai... Lembrando que a variação na parede primária para certo tipo de constituinte que está presente, principalmente lignina secundária. É formada basicamente ao término da... Aqui nós temos a citocinese e a formação da placa celular. Nesse período é quando as vesículas estão sendo depositadas e liberadas os polissacarídeos. Aqui nós temos a plasmática e a roseta, né, que seria... vai adicionar sacarose de sacarídeo formada por glicose e frutose,
À medida que essa enzima com essa sacarose vai privar uma molécula de açúcares às cadeias de glucanos crescente. Formou entre a hemicelulose e em seguida as que seria nessa região membranoplasmática e aqui aparece bicamada lipídica. Então, são fosfolipídios, tem natureza que é polar, ou solúvel em água, e uma parte de né? E as plantas, elas possuem plásticos. E dependendo da organela, tem também lipídio específico de organela, tem lipídio específico de cloroplasto, lipídio específico de mitocôndria, lipídio específico de membrana.